só liberar a gravação aqui, já, pronto, liberou. Então, retornando aqui, tá? Um outro exemplo dessa questão da curva, né, da oferta e da procura, então, suponhamos que exista um aumento acentuado dos rendimentos das pessoas, que se reflete no aumento de consumo de trigo, né? Então, a economia melhorou, né? As pessoas estão recebendo mais, a pandemia já acabou, e por conta disso, muita gente que acabou ficando desempregado, montou seu próprio negócio e agora está indo bem, né? A economia dela acabou melhorando, que é o que eu espero e torço que aconteça, né? Então, o que, que vai acontecer com essa curva, tá? Ela vai se deslocar, tá? Ela vai deslocar para cá, porque, né, você teve um maior quantitativo, né, de pessoas que melhoraram a sua renda, tá? Então, vai haver um aumento na procura desse produto, tá? A quantidade procurada vai aumentar, tá? A demanda, que é essa curvinha aqui, ó, tá? Que é essa curva aqui, ela vai deslocar para cá porque as pessoas melhoraram, estão ganhando mais dinheiro, opa, vou comer mais trigo, vou comer, né, mais pão, vou comer, enfim, né, mais produtos derivados aí do trigo. Aí, o fato de você aumentar esse consumo por conta do rendimento das pessoas, tá? E o mercado não preparado, os produtores não preparados para isso, tá? Vai gerar o seguinte, tá? Vai gerar escassez. Por quê? Porque a demanda por esse produto aumentou, tá? Só que o produtor não estava preparado para essa melhora. Ele achou que ia ter uma recessão e, na verdade, foi um crescimento dessa procura de trigo. E aí, o que, que vai fazer com a curva para ela se equilibrar na questão da oferta? Tá? Ela vai ter que aumentar. Né? Mais pessoas procurando, aumentando a quantidade procurada, vai gerar escassez, né? Uma vez que o produtor não se adequou, não se adaptou para isso, e novamente o equilíbrio de mercado vem aumentando o preço. Tá? Então, o preço tende a aumentar até que haja um novo equilíbrio, tá? Aqui o desenho não mudou, tá? Mas eu desenhei aqui com essa caneta vermelha. Então, a oferta e a procura, ela vai se equilibrar dessa maneira, tá? Ou o rendimento das pessoas melhoram, né? E eu passo a consumir mais, tá? Ou pode acontecer algum problema em que eu forneço menos, tenha menos produto disponível no mercado, e aí, para que se tenha esse equilíbrio, o preço acaba aumentando. Tá? Aí, né, o que, que acontece quando produtores e consumidores se encontram? Né? As forças da oferta e da procura, elas operam através do mercado para produzir esse equilíbrio de preço e quantidade, que é o que a gente chama de equilíbrio de mercado. Tá? Então, toda vez que você vê, né, um produto sendo comercializado e tal, você sempre lembra que você está vendo um equilíbrio de mercado. Ainda que você não concorde com o preço, né, mas de certa maneira está havendo um equilíbrio de mercado. Então, o que, que acontece quando o preço de mercado é essa situação P1 aqui, é essa situação hipotética, tá? A gente vai ter uma situação de escassez, tá? Então, quando o preço ele varia dentro desse intervalo aqui, né, o preço ele acaba se mantendo e a demanda acaba aumentando, você vai ter uma situação de escassez que, para ser corrigida, você tem que aumentar o preço para haver o equilíbrio. Tá? Aí, pegando uma outra situação, tá? O que, que acontece quando o preço de mercado é P2, tá? Que é essa segunda situação aqui. Você vai ter um excedente de produção. Você vai ter, tá? Esse pedaço aqui, tá? Você vai ter um preço mais elevado, né? Uma produção feita em excesso, porque considera aquele preço elevado, e aí, para que você tenha a saída desse produto, para que você tenha a venda dele, você tem que reduzir esse preço para que ele seja, para que as pessoas, opa, tá caro, para eu comprar, só compro se for tanto, né? Se for 10 menos X, né? Então, só se o valor for menor que 10 para eu poder comprar, senão eu não compro, tá? Então, do ponto de equilíbrio, que é o equilíbrio de mercado, para cima, é quando a gente tem excedente de produção. Quando a gente tem do ponto para baixo, tá?
A única forma dele se encontrar é ele aumentando o preço e a gente tem, tá, uma escassez desse determinado produto. Tá? Então, o equilíbrio de mercado ele ocorre no preço para que a quantidade procurada seja igual à quantidade oferecida. Por isso que o objeto de estudo da economia é a escassez. Tá? Então, no mercado concorrencial, esse equilíbrio resulta da junção, da intersecção dessas duas curvas de oferta e procura, ou oferta e demanda, e nele não há tendência para o preço descer ou subir. Tá? Então, o preço de equilíbrio é também designado por preço, também conhecido, né, como preço de fecho de mercado. Isso que significa que todas as ordens de compra foram satisfeitas e a produção toda vendida, ou seja, fecharam-se as posições de compra e de venda. Houve um encontro entre quem produz e quem compra. Tá? Então, esse gráfico aqui é um gráfico já completo, né, que mostra quando há situação de excesso, né, de produção ou de escassez de produto, tá? E a princípio parece meio bagunçado assim de entender, mas é bem simples, tá? Então aqui a gente tem a curva da procura, tá? A curva da demanda, e aqui a curva da oferta, tá? Então, aqui embaixo tem uma tabelinha, tá? Tem uma tabelinha que mostra alguns exemplos hipotéticos dessas situações. Então, na situação A, tá? Você tem um preço, por exemplo, de 5 euros, 5 reais por caixa, tá? Você tem uma quantidade de 9 caixas, tá? Para ser procurada, essa é a demanda das pessoas, tá? E você tem uma quantidade fabricada ou passível de fabricação de 18 caixas por ano. Então, o que acontece nessa situação? Você tem um excedente de produção. O que acontece com o preço? O preço tende a cair, tá? Então, né, pegando aqui o exemplo, tá? Você tem um preço de 5, tá? E se você tiver esse preço de 5, né, a uma procura de 9 unidades, tá? Que é o que está aqui, ó, tá? Se tiver 9 unidades, que é o que está sendo procurado, e você fabricou 18, tá? Então você fabricou demais. Isso vai ter que reduzir, tá? Você fabricou aqui 18, tá? Então isso vai ter que reduzir para ter o ponto de equilíbrio. Aí você fez um ajuste, você reduziu para 4 reais, vamos chamar de reais, tá em euro aqui, vamos chamar de reais, tá? Você reduziu para 4 reais, tá? Ó, uma segunda situação. Reduzir para 4 reais, tá? Pelo fato de estar 4 reais, aumentou a demanda, tá? Então foi para 10, tá? Foi para 10 a quantidade de demanda, tá? E foi, ainda assim, eu ofereci 16. Eu fabriquei 16, tá? Ainda assim, não é suficiente, tá? Eu ainda tenho excesso de produção, tá? Porque tá caro. Eu estou fabricando, eu quero fabricar mais caro, mas eu não tenho para quem vender, então eu vou ter que abaixar meu preço, tá? Aí na situação C, meu preço é de 3 reais, tá? Eu tenho uma quantidade de 12, que é a quantidade equilibrada, que é 12 aqui, tá? Então eu tenho o meu ponto de equilíbrio, tá? Eu tenho aqui exatamente o meu ponto de equilíbrio. Então, é onde eu vou ter o preço possível ideal, eu vou ter a quantidade procurada ideal de 12, eu vou ter a oferta ideal de 12, então eu vou ter equilíbrio e a pressão sobre o preço é neutra, porque está equilibrado, tá? Aí eu me empolguei e baixei para 2 reais o preço dessa caixa, tá? Opa, 2 reais gerou uma procura maior nas pessoas, tá? 15 pessoas passaram a procurar esse produto, tá? Quando o preço foi... Deixa eu limpar aqui o gráfico, tá? Peraí. Então, com o preço de 2 reais, ó, tá? Eu tive uma fabricação só de 7, porque para mim não me interessava muito, tá? E eu tive uma procura de 15, tá? Eu tive, perdão. Isso, não, perdão. Eu tive uma, ofereci 7 e tive uma procura de 15, então, nesse caso, teve escassez, tá? Qual que é a pressão sobre o preço? É de subir, né? Já que eu tenho 15 pessoas procurando e eu só fabriquei 7, o consumidor lá que vai comprar vai acabar pagando mais caro. Então, o preço vai se equilibrar dessa maneira, tá? E assim, no último exemplo também, que eu baixei demais a produção, só produzi um, aí todo mundo quis comprar, e aí
eu não ofereci nada porque para mim não era interessante, né, nesse preço de um, e aí, né, obviamente o preço teria que subir para equilibrar, tá? Alguém abriu o microfone, queria fazer algum comentário? Não? Vou avançar aqui então. Professor, então a ideia é nem excesso e nem escassez. Tem que chegar no meio termo ali, que é o 3C ali, ponto de equilíbrio. Isso, exatamente, tá? Então, assim, isso é muito difícil de acontecer, pessoal. Talvez numa cidade pequena, numa empresa pequena, isso seja um pouco mais previsível, tá? Mas você pensar isso em grande escala, tá? Você pensar isso de maneira geral, um pouco mais complicado, né? E é muito difícil prever. Imaginem agora vocês, né, as indústrias já estão pensando na fabricação, por exemplo, de panetone, né? Que preço que vai sair esse panetone? Né? Como que as pessoas vão estar com renda em novembro e dezembro para comprar esse panetone, né? Então, será que vale a pena eu fabricar um panetone, por exemplo, da Balduco, para ser vendido a R$ 40, né? Então, talvez eu não produza tanto, eu produza 20%, 30% do que eu produzi ano passado, porque somente aquelas pessoas que são fiéis, que são, né, que têm a fidelidade lá, o produto, que sempre compra todo ano e tem dinheiro, vão acabar comprando, tá? Ah, a Luana até colocou aqui, ó, que tá sem áudio, mas acho que deve ser local, viu, Luana? Que eu tô com meu retorno aqui, tá dando ok, tá? E podemos usar o exemplo do álcool em gel, né, nos dois cenários, né, em março e agora, para exemplificar esse gráfico, e é isso mesmo, tá? Então, a gente pode usar sim o exemplo do álcool em gel, né, que a indústria não estava preparada para aquela demanda rápida, né, então o problema do preço dele ter subido, né, é, não descarta a má fé, talvez, do vendedor que quis explorar isso daí também, tá? Isso pode ter acontecido também. Mas boa parte do preço alto que aumentou do álcool em gel foi porque muita gente começou a consumir, a comprar, na verdade, esse produto sem o consumo, né? Então, eu cheguei a presenciar, eu estava fazendo uma compra no Atacadão lá em Cuiabá, e eu cheguei a presenciar um vídeo que até circulou nas redes sociais de gente saindo no tapa, literalmente no murro, né? Por conta de que uma pessoa estava levando 12 frascos de álcool em gel, né? Independente dela estar ali comprando, né, para a família, para o restante da família, né? É difícil você explicar isso ou você entender isso. Você não sabe se ela estava falando a verdade, ninguém vai ficar investigando a vida dela para saber. Mas isso gera um certo incômodo, né? Tá as pessoas comprando um ou dois, de repente uma pessoa comprando 12, 24, 36, né? Né? Enfim, isso acaba afetando, e esse fator acabou fazendo com que o preço subisse, porque muita gente procurou, e as empresas, as indústrias não estavam preparadas para essa alta repentina, tá? Então... Professor, fala um pouquinho sobre desabastecimento, porque hoje eu conversei com uma amiga lá de Cuiabá, ela falou assim, Vani, procura para mim em Sapezal fio de malha. Ela mexe com bolsa, algumas coisas assim. Lá em Cuiabá não acha, e o prazo para chegar, que é de mais de 40 dias, e ela precisava entregar uns produtos. Aí eu saí atrás hoje, achei 4 rolos apenas desse fio de malha ali na lojinha, e estou levando para Cuiabá para ela. Então, é um desabastecimento que está acontecendo devido à pandemia. Aí, nesse caso, também vai alterar preço, vai alterar tudo, porque não tem o produto. Exatamente, Ivani. Porque, por exemplo, vamos considerar que, eu estou chutando aqui hipoteticamente, tá? Eu não sei todas as aplicações do fio de malha, mas vamos considerar que esse fio de malha é utilizado na fabricação das roupas dos EPIs, né, de máscara, de avental, de touca, enfim, né? Que esse fio de malha é utilizado para isso, né, nesses produtos que são utilizados na pandemia. Entre eu vender um fio de malha por exemplo, R$ 10 um rolo, que vai ser utilizado, né, para fabricar uma bolsa, para fabricar uma roupa, né, e eu vender esse mesmo fio de malha para fabricar um EPI que eu vou vender a 12 ou 15, o pessoal acaba vendendo, acaba direcionando para aquilo que vai agregar mais valor, né. Então, né, assim, o consumidor talvez, não, pagar R$ 15 num rolo de fio de malha, para mim é muito caro. Mas para aquele que está comprando para fabricar uma máscara, um EPI, R$ 15 está barato, porque ele vai vender a máscara mais cara, vai vender a roupa de EPI mais cara, né?
Então, esse desabastecimento, ele acontece mesmo, principalmente nesses períodos de imprevisibilidade, tá, que a gente está E olha vivendo. só, professor, eu paguei à vista R$ 23,99. Pedi, ainda fui boba, né? Falei para a moça lá, você não vai me dar um desconto de pelo menos 5%? Ela olhou para minha cara e falou assim, mas não tem o produto, por que você está pedindo desconto? Pois Né? é Eu falei, é verdade, eu vou ter que pagar o que você quer, né? Porque eu tenho que levar o produto. pois Mas eu é. achei assim até deselegante da parte dela, né? Uhum. Sim, e assim, que na verdade, né, assim, em tese, o Código de Defesa do Consumidor, que vocês vão estudar isso mais para frente, ele até proíbe esse exagero, né, a não ser que ela comprove de fato que ela teve um custo mais alto, né, mas, né, que a gente considera isso às vezes uma prática abusiva de preço, tá? Mas isso para fiscalizar é muito complicado, né? Talvez a demanda não é um produto essencial, então talvez não se tenha uma penalidade, por exemplo, uma fiscalização mais rigorosa em cima disso. Mas o desabastecimento, ele ocorre muito em função desse interesse de quem fabrica o produto direcionar ele, né? Então, eu lembro que por conta dessa procura do álcool em gel, o álcool 70, né, em gel, aquele álcool 80 que é usado para acender churrasqueira, todo mundo passou a comprar. E o que antes custava, sei lá, R$ 5 uma garrafinha desse álcool para acender churrasqueira, né, álcool em gel para acender churrasqueira, dobrou, triplicou de valor, porque passaram a usar ele para outro fim, né? E assim, como a procura do álcool em gel foi grande, os produtos que se usa para fabricar o álcool em gel também tiveram que ser substituídos. Por isso que às vezes a gente encontra aquele álcool em gel melequento, uma baba, que você põe na mão assim, dá até um arrependimento de você ter passado assim, que aquele trem que prega, né? E é um produto substituto do basalto, cobalto, tem um produto químico que usa na fabricação, que é o que dá a liga de gel mesmo, né? E que, por conta dessa crescente, a indústria não se programou, e aí, por conta disso, acaba fazendo com que as pessoas usem uma maneira alternativa, né, para não faltar o álcool em gel no mercado. Agora, como a demanda diminui um pouco, talvez a gente volte a ter aquele álcool em gel que não meleca tanto, né, e que mais parece com aquele álcool em gel mais antigo de antigamente, tá? Deixa eu avançar aqui, então. Então, esse equilíbrio, né, a gente chama de ceteris paribus, que é um termo em latim, tá? Não estou xingando ninguém, não. Então, um dos maiores exemplos que utilizam essa condição, né, é a lei da oferta e da procura na formação de preço de mercado. Então, sem essa condição de equilíbrio de mercado, vários outros fatores são considerados como constante, como a alteração da procura de um bem, quando variam os rendimentos dos consumidores, ou da oferta, quando alteram as receitas das empresas. Então, utilizando a condição ceteris paribus para esse modelo de concorrência perfeita, né, apenas é preciso considerar as alterações simples do preço de mercado através da oferta e procura, né, como exemplificado aqui. Então, a condição ceteris paribus, ela leva em consideração um cenário normal, um cenário perfeito, né, assim, previsível, perfeito no sentido de previsível, né, que o que você prevê é o que vai acontecer, e o fato dele ser previsível te dá uma certa segurança para você entender dessa maneira, né, que são esses 4 pontos aqui. Então, se a oferta de um produto ou serviço aumenta, o preço do mercado acaba reduzindo, né? Então, se você tiver o excedente de produção, né, produziu a mais do que tinha demanda para consumir, o preço do mercado vai reduzir. Então, o álcool em gel, agora em agosto, setembro, considerando que a pandemia está reduzindo, considerando que há um certo relaxamento nas medidas mais restritivas, e considerando que a população infectada também já está ficando imune, a gente já está, em alguns pontos, chegando àquela imunidade de rebanho, que chama. Tá? Então, as pessoas acabam relaxando, considerando que a TV não está mais fazendo reportagem dizendo que está faltando álcool em gel nas prateleiras, né? Então isso acaba fazendo com que as pessoas se acalmem e como foi fabricado muito álcool em gel, então, e o preço dele se manteve, né? Então agora entra na fase de começar a reduzir o preço desse álcool em gel, porque acabou aquele frenesi, tá?
A não ser que tiver um aumento considerável, a não ser que tiver, né, assim, a vacina demorar, enfim, começar a morrer mais gente e a TV começar, né, a fazer mais propaganda que está faltando álcool em gel. Se isso não acontecer, o preço, a tendência é reduzir, tá? O outro fator, se a oferta de um produto ou serviço diminui, o preço de mercado aumenta, né? Então, o fato, né, de você ter uma sazonalidade, o fato de você ter, né, um problema aí por uma seca, né, um caminhão que tombou. Eu lembro que tinha algumas cidades. Ah, tá, eu lembro. A minha mãe, meu pai e minha mãe, eles vieram de uma cidade lá de Minas, bem pequenininha, chamada Conquista. Fica perto de Sacramento, de Uberaba, uma cidade pequenininha. Deve ter uns 4, 5 mil habitantes, acho que 80% da população é de idoso lá, né? O pessoal mais novo nasce lá, mas vai embora, né? E o pessoal mais idoso acaba ficando na cidade. E é engraçado, nessa cidade tem umas manias, por exemplo, o caminhão da verdura vem de Sacramento, ele só vai um dia na semana lá para a Conquista para vender a verdura. E essa região de Minas é muita montanha, muita serra, muito morro, e volta e meia o caminhão sempre tomba lá. Então, quando o caminhão tombava, né, tinha gente que comprava uma semana, e direto os caminhão tombava, derrapava na curva, a carga caía. Então, tinha gente que acabava comprando verdura dobrado, triplicado, porque quando o caminhão caía, ele ia lá e vendia por muito mais caro, né? Então, é lógico que não é correto, é lógico que não é ético, mas tem, né, você sabe, brasileiro aproveita de muita situação. Então, se o caminhão da verdura não chega, ou se choveu menos e não teve a produção, né, das verduras lá não foi suficiente, o preço vai aumentar. O terceiro ponto, né, se a procura por um produto ou serviço aumenta, o preço do mercado também aumenta, né? Então, se as pessoas passarem a procurar, parece que a cada semana, a cada mês, tem o que a gente chama de medicamento da moda, né? Então, começou com a cloroquina, depois passou para a ivermectina, com a azitromicina, depois eu não lembro qual que é o outro, agora tem um outro também que eu esqueci o nome agora, tá? Mas a dexametasona, né? Então, se sair uma reportagem na TV, na mídia, nos grupos de WhatsApp, né? Falando que, sei lá, deixa eu pegar um exemplo bem esquisito aqui, né? Que melão de São Caetano, que vocês já ouviram falar, né? Melão de São Caetano cura câncer, cura tudo, né? Então o pessoal começou a consumir melão de São Caetano e acabou tendo um efeito que a gente chama de efeito. Puxa, fugiu o nome aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Ai, acabou fugindo. Efeito colateral, não, professor? ele é uma falsa sensação. Ele tem um pseudo resultado. É o efeito placebo. Obrigado, Erlan. Isso mesmo, tá? O que é o efeito placebo para todo mundo entender? Quando a indústria farmacêutica vai testar um remédio, ela divide em dois grupos. Então, um grupo que recebe o remédio original, o remédio que vai ter efeito, e o placebo, que é uma pílula de farinha, tá? Que é um remédio falso, que não tem produto químico nenhum nele, que não tem um agente fármaco nele ali, tá? Então, você distribui, quem está recebendo o remédio não sabe se está recebendo o remédio para testar ou se está recebendo um placebo, tá? E aí, você vai relatar como se fosse num diário, todo dia, como que você tá, né, o que você está sentindo. E aí, quem está te pesquisando, quem está pesquisando remédio, sabe se você tomou ou não remédio e sabe se aquele efeito que está aparecendo em você é um efeito psicológico falso, porque se não tem efeito químico nenhum, né? Ou se de fato é algum efeito colateral do remédio que está tomando. Então, isso é o efeito placebo, tá? Ele dá uma sensação de que está melhorando, de que está promovendo a melhora, mas isso de fato não tem uma comprovação científica. Tá? Posso fazer uma pergunta, professor? Sim, Richard, pode falar. Em relação a esse efeito placebo, tipo algo meio relacionado que eu queria ter tocado antes, um pouco, mas o assunto começou a andar e eu fiquei com medo de entrar no assunto. Tranquilo. Em questão, tem algumas lojas que a gente vai fazer compra, tipo, pela internet, que acontece muito isso. Que, tipo, pré-Black Friday aí, você vê que o valor dele, tipo, sobe muito. Aí, quando chega na semana do Black Friday, eles abaixam o valor para parecer que
que o produto ele baixou o preço. Uhum. Isso pode realmente acontecer no mercado? Não é legal fazer isso, né? E tem, tipo, outra pergunta, que nem, eu não sei se o senhor conhece o Submarino, Sim, a sim. Casas Bahias e Americanas, elas são de um grupo só. Isso Uhum. não seria tipo um monopólio, porque você, geralmente quando você vai procurar algum produto, você só procura nesses três, Uhum. entendeu? E elas têm muitas outras lojas tipo, que tá no grupo delas e, tipo, não tem uma concorrência de preço, então fica meio... Restrito a eles, né? É ruim pra gente, né? Assim, o que acontece? O grupo do Submarino, Americanas e Shoptime, se eu não me engano, o B2W, né, Beachworld, eles não necessariamente eles têm os produtos em estoque. Eles trabalham de uma forma chamada marketplace. Eles têm uma estrutura famosa, eles já tiveram os produtos, alguns eles têm sim no seu estoque, eles compram e revendem, mas eles fazem muito uso da base deles para poder revender. Por exemplo, se eu sou um vendedor que quero vender celular, né, eu faço um cadastro neles e eu posso colocar meu celular para vender. Eu utilizo a plataforma deles como venda. Tá? Em tese, eles, apesar de ser concorrente essa empresa, ser a mesma empresa, assim, no final das contas, ainda assim não é considerado, por exemplo, um oligopólio, porque muitos desses produtos não são necessariamente deles. E eles têm também, por exemplo, formas diferentes de venda, o preço da forma de parcelamento é diferente, a forma de entrega, custo de entrega, garantia. Então, isso muda um pouco de um site para outro. Não dá para dizer que é necessariamente o mesmo. Tá? Então, mas assim, eu concordo com você que isso às vezes chega a ser meio revoltante, que você perde um tempão pesquisando em 3, 4 sites e de repente você está pesquisando dentro da mesma base, dentro da mesma plataforma. Tá? Assim, o que eu queria... Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui um videozinho, que é um vídeo dos Simpsons, só para mostrar um pouco melhor essa questão da... Deixa eu ver se eu vou conseguir projetar aqui. Peraí, só um pouquinho. Que especifica um pouco melhor esse efeito, esse falso efeito, na verdade, que as pessoas têm em cima de determinados resultados. Deixa eu ver aqui, acho que ele não vai deixar eu compartilhar. Deixa eu pegar aqui. O que não está deixando? Não vai deixar compartilhar. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui o link do YouTube também para passar, que eu acho que eu consigo. Eu tenho ele salvo aqui no link. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Porque, assim, esse tipo de sensação, na Black Friday, por exemplo, você tem um certo controle, você tem órgãos de fiscalização que estão mais ativos um pouco mesmo, tá? E o pessoal sempre falava assim, Black Fraud, é tudo pela metade do dobro, né? Então, eu postei o link aqui no comentário, né? Deixa para assistir depois no final, tá? Para não interromper a aula agora, tá? Mas é um videozinho dos Simpsons que explica um pouco esse efeito, esse falso efeito que às vezes a mídia e alguns produtos fazem a gente acreditar, tá? Por isso que sempre só um único jornal, a gente sempre lê fontes diferentes de informação para não ficar bitolado sempre numa única informação, tá? E aí, para finalizar aqui, né, se a procura de um produto ou serviço diminui, né, o preço do mercado também diminui, né? Então, você tem, pegando o exemplo aqui do ovo de Páscoa, né, o ovo de Páscoa parece que a cada ano ele está, né, um pouco mais caro, e o ovo de Páscoa ele tem um determinado valor antes da Páscoa, na semana da Páscoa e uma semana depois da Páscoa, né? Então, obviamente, depois da Páscoa, né, ninguém vai querer comprar mais aquele ovo porque a magia da Páscoa já passou, né? Então, se demorar muito vender, né, aquele produto vai acabar estragando, né, vai ficar amassado. Geralmente os ovos de Páscoa depois da Páscoa é tudo amassado, porque tem gente que parece que tem que olhar com o olho, né? Tem que pegar, espolegar o ovo ali para ver que é ovo de chocolate, né? E isso acaba prejudicando a venda, né? E por consequência acaba tendo que reduzir o preço, tá?
Então, né, alguns tópicos de discussão, né? Então, por exemplo, o que poderia aumentar a procura de hambúrgueres, né? O que faria aumentar a oferta de hambúrgueres? Então, o fato, por exemplo, das pessoas estarem não estar comendo tanto em casa, né? Por exemplo, Campos de Julho, aqui em Cáceres, ainda compensa você sair do trabalho, vir em casa almoçar e voltar para o trabalho. Tem lugar que não. Tem lugar que você não consegue. O tempo que você vai gastar deslocando para sua casa, você mal chega em casa já tem que voltar. Então, o fato das pessoas ficarem mais tempo na rua e tal, acabou aumentando a demanda por fast food, de maneira geral, né? Então, o fato das pessoas, por exemplo, terem menos gente morando em casa, né? Quem mora sozinho quase não cozinha. Você não vai cozinhar um banquete só para você, né? Quem mora sozinho vai fazer um miojo, vai fazer uma pizza, vai fazer uma lasanha, né? Vira um mestre cuca no miojo, assim, né? Miojo com salsicha, né? Miojo com um queijo, não sei o que lá das quantas, mas não vai fazer aquela grande comida, aquele grande banquete, né? Então, assim, isso, a Sadia, a Seara, a BR Food, né, na verdade, desde os anos 2000, elas nem tinham junção ainda, elas já estudavam que o comportamento das famílias estava mudando, que as famílias estavam tendo menos pessoas morando em casa, e o fato de ter menos pessoas morando em casa fez com que elas cozinhassem menos em casa, e que optassem por pratos prontos, né, como uma lasanha congelada, um estrogonofe, né, puxa, falar de comida esse horário, né, mas, enfim, o que eu queria explicar é que o fato do comportamento das famílias mudarem acaba mudando também a oferta de determinado tipo de produto, tá? E pegando o exemplo 2 aqui, né, se você tem, né, por exemplo, o que acontece no exemplo A aqui com álcool em gel em março, né? Você tem um aumento da procura em março, por consequente aumenta o preço e aumenta a quantidade procurada, né, porque tem aquele frenesi e tal. Já em julho, né, você tem uma redução aí na procura, né, porque já acabou, já passou um pouco aquela loucura toda, e uma redução na procura reduz o preço e reduz a quantidade procurada. Tá? Então, em tese, né, a partir de julho, agosto agora, o fato das pessoas procurarem o álcool em gel agora em julho vai acabar fazendo com que o preço tenha que reduzir, porque, né, obviamente, a pessoa já estocou, a pandemia já começou a flexibilizar um pouco, tá? Na letra C aí, né, um aumento da oferta reduz, né, o preço e aumenta a quantidade procurada. Então, por exemplo, uma queima de estoque na Black Friday, considerando que a Black Friday funciona, né, ou funcionaria. Né? Então, você tem um aumento da oferta, né, você tem mais produtos à disposição ali, né, acaba, em tese, reduzindo o preço, porque a ideia da Black Friday é fazer com que as pessoas que já estão planejando fazer a compra para o Natal antecipe a compra para novembro, né, por isso que ela é em novembro. Então, pega a parte do 13º que tem que ser pago até novembro, né, pega a parte do comprometimento, às vezes a pessoa poupou durante o ano para comprar um produto para o Natal, né, e aí aquele mês de novembro é um mês que é decisivo para a compra, tá? Então isso explica também. E o último aí, né, uma redução na oferta aumenta o preço e reduz a quantidade procurada, por exemplo, o feijão na época de entre safra, tá? Então, o feijão na entre safra, você tem uma oferta reduzida, né? Ou porque aconteceu algum problema aí com o feijão e, consequentemente, o preço vai aumentar para equilibrar, tá? Então, com isso, eu encerro o que eu tinha para passar para vocês e abro para mais algumas perguntas, mais alguns questionamentos aí, caso tenha. Oi, professor. Sim, Richard? Eu tenho outra pergunta a respeito da Black Friday também, que eu lembrei aqui agora. Acho que era a primeira pergunta que eu ia fazer, mas eu tinha esquecido. É que nem o fato do mercado dos Estados Unidos ser diferente do nosso também pode modificar a Black Friday, né? Porque o que acontece? Lá nos Estados Unidos você vê que o preço dos produtos realmente é baixíssimo. É tipo,
Acho que nem o valor dos produtos que eles compram chegam a ser o valor que eles colocam lá, chega a ser mais baixo ainda. Aqui no Brasil seria por causa do mercado mesmo, que tudo é um pouquinho mais caro, mais difícil Posso do responder essa, comprador obter. meu trabalho essa, posso responder? Pode, Tá no nosso Vani. Depois trabalho, Manuel, Irlan também dá conta de responder essa. pode falar, tá? Aqui a nossa tributação é sobre o consumo, né? Enquanto que em países desenvolvidos de primeiro mundo, há tributação sobre o consumo, sobre bens e serviços, mas ela é muito menor, né? Então, nós não temos a tributação aqui em relação à renda, né? As pessoas não pagam muitos impostos por renda, e sim pelo consumo, bens e serviços. É por isso que os nossos preços aqui são muito diferentes em relação aos países que acontece a Black Friday, por exemplo, como os Estados Unidos. Exatamente, Ivani. E tem um outro fator também, tá? Lá nos Estados Unidos, a troca, as novidades, a linha tecnológica, ela entra no mercado em dezembro, tá? Então, normalmente novembro é o mês de queima, é o mês que eles estão querendo renovar a prateleira, né? É o mês que está tendo aquele excedente de produção, né? Então, isso acaba tendo essa característica também, né? Normalmente aqui no Brasil, a troca, as linhas de produção, elas mudam normalmente em setembro, tá? E março ou abril, se eu não me engano, tá? Eu não lembro agora certinho. Então, e sem falar que aqui no Brasil, a gente, pelo fato da gente também ser colonizado, a gente acaba copiando muito a ideia dos outros, né? E a fama que a Black Friday tem acaba chegando aqui um pouco distorcida, tá? Então, assim, e o que eu queria chamar a atenção, indo na linha do que a Ivani colocou, tá? Eu vou colocar uma reportagem aqui no chat também, tá? Que ela fala por que a Amazon, né, a Amazon, ela queima ou joga fora, às vezes no lixo, milhares de produtos novos na caixa, tá? Então, em alguns países, por exemplo, a doação é tributada também, tá? Então, para ela doar, por que ela não joga? Ela vai jogar um carrinho no lixo, sendo que tem uma criança precisando de um carrinho, né? Uma criança pobre precisando de um carrinho. É que para ela doar esse produto, ela teria que arcar com o custo, né? Com a perda do produto e mais pagamento do imposto. Se ela simplesmente descarta isso, ela vai ter o custo do descarte e não vai pagar imposto sobre isso. Então chega a ser até absurdo, né? E nesse momento é uma das coisas que a política pública poderia intervir, no sentido de que, se comprovada a doação, né, para uma instituição que de fato seja filantrópica, né, e tal, você não precisaria fazer esse tipo de descarte, tá? Sem falar também que teve uma época que não está nessa reportagem, mas está em outra, que não lembro se foi o Walmart, acho que foi o Walmart, ele foi fazer uma doação de muitos produtos assim que já estavam empacados na prateleira, e as pessoas, assim, ganhou, né, não fez muito uso, descartou de qualquer jeito aquele produto, e isso pegou muito mal para a empresa. Então, o fato dela, às vezes, jogar fora um produto novinho, lacrado, ela garante que esse produto vai chegar no descarte correto, porque nos países da Europa, a questão da poluição, do lixo, do descarte correto é levado muito em consideração, tá? Coisa que aqui no Brasil não é. Então, é esquisito você falar que vai jogar um produto zerinho no lixo, né? Mas tem lá as suas explicações, ainda que eu também não concorde com elas, tá? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, né, eu também queria que a Black Friday tivesse desconto maior. Alguns produtos acabam tendo, e para você não ser enganado é você pesquisar, né? Você saber já acompanhar o preço daquele produto há um certo tempo e pesquisar no mercado local, tá? Pesquisem também no mercado local, porque às vezes no mercado local está mais em conta do que pela internet, tá? E às vezes quando vocês vão comprar pela internet e coloca o CEP aqui de Mato Grosso, né? Às vezes a empresa não entrega, ou o preço do frete custa quase que o dobro do produto, é porque aqui em Mato Grosso é um estado que tributa as compras de pessoa física da internet. Antes não tributava, antes de 2016 não tributava, tá?
Então, de 2016 para cá, muitas das compras da internet passou a ser tributada. Você não vê, você não paga o imposto, mas quando essa mercadoria entra no estado, a transportadora ou a empresa que te vendeu acaba pagando esse imposto e ela embute isso como custo de frete, tá? O que também não é muito correto, o que também dá um questionamento aí no direito tributário em cima disso, que vocês vão ver, mas é possível de acontecer, tá? Na verdade, na prática, é isso que acontece. Então, acho que é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma contribuição, esclarecimento? Tá? A Georgina colocando aqui também, né, não muito longe, veja pelos supermercados, quando chegam os caminhões de frutas e verduras, né, chega muita coisa que é jogado fora, produtos muito bons, muitas vezes o empresário não dá, né? E, Georgina, eu vou um pouco mais além. Aqui em Castres, teve que ter uma lei municipal que, na verdade, permitisse o supermercado de fazer a doação. Tem uma lei sanitária nacional, um regulamento da vigilância sanitária que, na verdade, proíbe, tá? Então, por exemplo, às vezes, quando você vai no mercado e você pega um cacho de banana, a banana tá boazinha, né? Aí, né, às vezes ela tá meio penduradinha, tem gente que às vezes até chacoalha a penca de banana ali para cair logo aquela que tá pendurada para ela não levar, né? E aquela banana que caiu do cacho tá boazinha, mas o supermercado não podia fazer a doação dessa banana para uma creche, para uma instituição de idoso, um lar de idoso, por questão da vigilância sanitária. Então, a prefeitura aqui de Cáceres, junto com a vigilância, fez uma lei municipal que permitisse a doação de produtos que venciam no dia, que tinham vencimento no dia, ou que né, fruta, verdura que estava em condição, né, de ser consumida, tá? Então, esse é o grande problema. Às vezes, não é que o dono do mercado não queira, tá? É que às vezes ele não pode. Se ele fizer isso, ele é multado, tá? Então, assim, dá dó, né? Hoje aqui em Cáceres isso está mais flexível, tá? Mas até mesmo, produto doado, teve época aí que o pessoal pegava bolacha vencida no mercado para dar para porco. E a vigilância sanitária, antes dessa lei, foi lá e multou o mercado porque o pessoal estava pegando essa bolacha e consumindo, não estava dando para alimentar porco, tá? Então, tem toda uma regulamentação, ficou uma lei bem extensa, tá? Mas teve que ter, porque senão isso ia penalizar o dono do supermercado, certo? Então, eu vou parar aqui a gravação, tá? Até para não ficar muito extenso a aula. E qualquer dúvida, pessoal, pode mandar mensagem no WhatsApp, qualquer hora, tá? Sem problema, no e-mail, no Siga, que eu tô aí para responder, né? Quem ainda tem um pouquinho de dúvida sobre esse assunto, eu recomendo assistir aqueles outros 2 vídeos que estão postados no final da unidade 3, tá? Que ele também esclarece, na verdade, explica um pouco mais resumido isso que eu expliquei nessa aula de hoje, tá joia? Então, um abraço e até o sábado na nossa próxima aula, tá? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.